E aí, meu povo, beleza? Agora sim, hein? Deixando o nosso estúdio aqui cada vez mais profissional para entregar um trabalho realmente de excelência para vocês, né? Então, assim, hoje a gente vai começar Platão, continuando filosofia grega. Hoje a gente vai falar dele, tá? O grande mestre de Aristóteles. Hoje é bom, o bom que eu estou aqui em casa é que eu posso mostrar meus bebês para vocês aqui, né? Esse livro aqui, essa edição da República dos Diálogos de Platão é muito bonita e muito boa a tradução também. Recomendo, né? Você consegue encontrar na Amazon lá. E eu vou usar esses livros aqui para mostrar, quem sabe a gente até lê alguns trechos e mostrar para vocês na obra de Platão da onde eu tiro as minhas aulas, né? Especificamente é mais interessante assim. Eu sempre digo que eu fico feliz quando um aluno meu vai até o original e lê. Sai aí, eu sei que você tem pouco tempo, vestibular e tudo mais, mas se você faz essa viagem aí, você vai crescer bastante intelectualmente, né? A minha aula deveria ser só um convite para você ter a coragem de se debruçar nas obras originais. É como se você pudesse realmente voltar no tempo. Eu sempre digo isso. Imagine, você está lendo um escrito de 2.500 anos atrás. Você está lendo algo que alguém escreveu 2.500 anos atrás. Você realmente está voltando no tempo, experimentando como essas pessoas pensavam ali. Agora, voltando, indo direto à questão aqui, né? A aula por aqui é um pouquinho mais direta, a gente vai falar hoje de Platão. Primeiro eu preciso localizar vocês, né? Quando eu falo de Platão, eu estou aonde? A gente acabou de sair do período antropológico, né? Na aula passada, deixa eu aproximar um pouco aqui. Na aula passada a gente falou sobre Sócrates, sofistas, e a gente já tinha saído do período cosmológico, onde a grande questão para os pré-socráticos é a physis, o arqué. Depois passamos para o período antropológico, onde a gente falou basicamente de Sócrates e os sofistas e como os dois aqui disputavam qual é a melhor maneira de interpretar e entender quem é o ser humano, e Sócrates trazendo aí a ética. Ele é o grande pai da ética, né? Não é o pai da filosofia em si, o primeiro filósofo é o Tales, mas Sócrates é o grande pai da ética, a vida dele é o herói da filosofia. Com a vida e morte dele, ele acabou escrevendo o que seria a ética como a gente entende até hoje. E agora, como você pode ver, a gente entra no período ontológico. O período ontológico, onto significa ser, mas também significa tudo. Isso quer dizer que Platão e Aristóteles vão trazer uma nova etapa para a filosofia. Vamos falar sobre a physis? Vamos falar sobre o ser humano? Vamos falar sobre outras coisas. Ética, justiça, sabe, direito, liberdade, tudo isso vai ser discutido aqui. A gente já não tem uma filosofia restrita. A gente pode dizer até que a filosofia de hoje, essa filosofia que a gente vive hoje, onde geralmente nós temos um filósofo da linguagem, um filósofo da ciência, ela é muito diferente que a filosofia de Platão e Aristóteles, porque eles não se atenham a uma área. Um filósofo tem que falar de todas essas áreas. É difícil, né? Poucos filósofos na história conseguiram essa visão essa visão total do mundo, da filosofia, fazer uma cosmologia, fazer uma ontologia, uma metafísica, sabe? Uma lógica, uma linguagem, tudo isso está em Platão e Aristóteles. Platão, cara, ele é talvez o primeiro grande pensador dos vários assuntos da filosofia. Até o Mário Quintana, né? Eu gosto muito do Mário Quintana, o poeta brasileiro, e ele diz assim que não tem nada que a sua mente possa pensar que não tenha pensado Platão outrora. E que não tenha discutido sobre isso Platão em algum aspecto, né? Então Platão é um dos filósofos mais vastos e mais completos da história da filosofia, tá? Vamos ao que eu sempre faço com vocês, né? Eu sempre faço um apanhado da onde que Platão tirou essas ideias, um apanhado, uma localização, como eu falei. Aqui na nossa imagem a gente acabou de sair de Sócrates, né? A gente estava aqui em Sócrates, falamos dos sofistas, e agora a gente vai para Platão e Aristóteles. E quando eu falo de Platão e Aristóteles, vamos voltar aqui, ó, tem uma coisa importante. Eu sei que alunos mais antigos já estão cansados de escutar isso, mas sempre tem aluno novo aí. Então, assim, olha que importante, aqui você tem toda a história da filosofia grega. E quem que está no centro dessa imagem? Quem que são os dois pilares da filosofia grega? Exatamente, Platão e Aristóteles. E além disso, nós temos aqui uma imagem que fala por si só. Nós temos Platão de azul,
carregando aqui, ó, Ética Nicômaco, ou seja, o pensamento político perdão, Platão não, Aristóteles, né? Aristóteles de azul, carregando Ética Nicômaco na mão dele, aqui o pensamento político, e apontando para baixo, falando da sua cosmologia, né? A ideia de Aristóteles de que esse mundo é que tem a ciência, esse mundo é que tem a verdade, né? A cosmologia materialista, fisicista de Aristóteles. E nós temos Platão aqui de rosa, laranja, não sei. Platão está segurando Timeu, que é um grande livro de debate político, de debate metafísico, e está apontando para cima, como dizendo: a minha cosmologia, a minha ideia de cosmo, ela é transcendente. A verdade não está nesse mundo. A verdade do ser, da existência, ela está fora desse mundo. E para você entender Platão, eu sempre digo, tem que entender uma pergunta muito simples. Vamos lá. Platão vai dizer, cara, de verdade, como que a gente vai perder tanto tempo com coisas passageiras? A gente perde tanto tempo, sabe, estudando o que é uma planta, mas a planta morre, cara, ela desaparece. Por que a gente não começa realmente a procurar o que há de eterno nessa vida? Eu acho que se tem alguma coisa que realmente vale a pena, é algo que é eterno. Existe algo eterno? Será que existe algo que realmente não muda? E se eu falar pra você que existe? E se eu falar mais que isso? E se eu falar pra você que a sua alma sabe que existe? Já começou com esse papo de alma? Exatamente, Platão vai ir por aí, cara. Ele vai dizer para você assim, ó, na prática, existe algo dentro da alma humana que sabe que nasceu para a eternidade e que a passagem para esse mundo não é tudo. Existe algo dentro de você, eu estou dizendo, que clama pela eternidade. E Platão vai falar dessa coisa eterna. Ele vai tentar buscar a resposta aí. Tá? Então a grande questão de Platão é buscar algo que realmente seja eterno. Ele não quer ficar perdendo tanto tempo com algo passageiro, sabe? Com algo que vai morrer amanhã, com algo que desaparece daqui 10, 5, 50 anos. Ele quer encontrar o que há de eterno na natureza, na vida, na realidade humana. E aí toda a busca de Platão é para tentar encontrar essa essência verdadeira e eterna que existe nas coisas, né? Então, assim, o que a gente vai estudar em Platão? Nós temos as datas, nascimento, eu coloco aqui sempre uma frase que resume um pouquinho o pensamento dele, e aí Platão está dizendo aqui, este mundo aqui é só uma sombra. O grande paradigma de Platão, o paradigma do mito da caverna, né? A gente vai falar mais para frente, mas para Platão esse mundo inteiro aqui é uma sombra. Mas por que esse mundo, professor, é uma sombra? Por que ele não é verdadeiro? Porque esse mundo aqui é passageiro, ele não é eterno, você está entendendo? Você não pode dizer que esse quadro, que esse vídeo aqui, que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui vai desaparecer, é uma questão de tempo. O próprio planeta Terra, a gente sabe daqui a uns milhões de anos aí, né? Provavelmente o Sol vai crescer e vai engolir o planeta Terra também vai desaparecer. Tudo que a gente estuda, conhece, vai desaparecer. Poxa, mas então como não cair num vazio, num absurdo, num niilismo? Platão vai dizer, buscando o que há de eterno. Esse mundo não é verdadeiro. Por quê? Porque ele é passageiro, porque ele é uma sombra, né? Bom, pra gente ir explicar já do que eu estou falando aqui, a gente pode falar do que a gente falou nas aulas passadas. Platão fez algo impensável, que é unir o pensamento de Heráclito e Parmênides. Se você lembra da aula passada, você já sabe que o meu papo no começo dessa aula já lembra a conversa de Parmênides, né? A eternidade, aquilo que nunca muda. Bom, Heráclito dizia que tudo muda. A única coisa que você realmente pode estudar nesse mundo é o devir, a mudança. Não dá para você estudar nada a não ser a mudança, porque não adianta estudar algo hoje se amanhã vai mudar. Esse quadro, né? Essa TV quadro aqui, isso aqui, cara, parece muito real, ó. Eu posso tocar, bater nele, né? Mas esse quadro aqui, tá? Ele não sobreviverá nem 100 anos, 200, 300 anos, nem pensar. 500 anos não tem mais nada disso aqui, ele já desapareceu. Então, se eu pego uma câmera em time-lapse, aquilo que transforma o dia inteiro em alguns minutos, sabe? Acelera a imagem. Se eu pego uma câmera, jogo numa TV dessa,
e eu deixo essa câmera acelerada 500 anos, transformo 500 anos em 5 minutos. Olha, 500 anos para a natureza do universo não é nada. Eu vou ver esse quadro aqui desaparecer na sua frente, apodrecer na sua frente. Eu estou dizendo para você que esse quadro não é tão real quanto você imagina. Ele está apodrecendo, ele está desaparecendo, esfarelando, sabe? Ele está fazendo isso na sua frente agora. Você só não percebe porque está fazendo slow motion, está fazendo em câmera lenta. Assim como você, seu corpo está apodrecendo, ele está se desmanchando, sabe? É o processo do envelhecimento. Eu estou dizendo para você que sim, esse mundo não é verdadeiro. É assim que Platão vai enxergar a filosofia de Heráclito. Então ele vai concordar com Heráclito. Esse mundo aqui é passageiro. Desse mundo só dá para conhecer uma coisa, o devir. Eu não vou conhecer nada aqui, a não ser a própria mudança. É a única coisa que eu percebo. Mas Parmênides também está certo, porque Parmênides não está falando desse mundo. Parmênides está falando do mundo transcendente, um mundo eterno, muito parecido com o conceito de céu cristão, né? Onde as coisas realmente não mudam, né? A ideia de cavalo, a ideia de cadeira, sabe? A ideia de cavalo não muda, o cavalo pode mudar, mas a ideia é universal, a ideia não muda. Platão vai ver nas ideias isso que ele está buscando, o que não muda, o que não é perecível e o que é eterno. Não é tão fácil entender Platão, é mais fácil, eu sempre digo isso, é muito mais fácil entender Aristóteles, porque nós somos aristotélicos. Mas fica calma aí que eu vou tentar te convencer que Platão, quando fala do mundo das ideias, está falando de uma coisa factível. A gente pode pensar um mundo assim, não é uma filosofia ultrapassada, tá? Agora o que é interessante nessa hora aqui, você perceber que ele uniu esses dois caras, velho. Platão pegou os dois caras que pensam totalmente diferente, um materialista que só pensa para esse mundo e o outro que busca o eterno, o imutável. Ele pegou esses dois caras e uniu, mas para isso, claro, Platão criou como que eu posso dizer? Para isso, Platão criou um dualismo. Eu acho que a principal palavra que você tem que anotar, e se eu fosse falar de Platão em uma palavra, Platão é o pai do dualismo, sabe? Da ideia de que existe dois mundos, duas realidades. Essa ideia dualista, sabe, de bem e mal, isso está muito presente na filosofia de Platão, verdadeiro e falso, né? Voltando à questão de Platão, o que a gente vai estudar em Platão? A gente vai falar sobre a teoria das ideias, que é o que eu já estou começando a falar aqui. Conhecer é recordar. Para Platão, todo conhecimento já está dentro de nós, né? A gente vai falar sobre as três partes da alma, né? Platão é muito importante a ideia de o que é o ser humano a partir das três partes da alma, porque é a partir daí que ele vai falar sobre a república e o conceito do rei filósofo, tá? Nessa primeira aula, eu quero deixar bem claro para vocês a teoria das ideias, porque a teoria das ideias é algo central na filosofia de Platão. Isso vai estar onde, professor? Isso vai estar no livro A República. Aqui estamos, a República. A República de Platão, tá? Na República de Platão é onde está mais clara a teoria das ideias. Você tem também em Timeu, em uma porrada de livros, mas na República de Platão é onde vai ficar bem claro a ideia de Platão, tá? Através do mito da caverna, de que esse mundo é só uma sombra, é uma farsa. Quando eu falo de Platão, eu estou falando de quem? De um dos grandes herdeiros dos antigos reis da Grécia. Pensa comigo, agora faz um exercício comigo aqui, ó. Você imagina que Platão ele fazia parte da mais alta classe entre os gregos, tá? Ele era filho, assim, é um playboy da época, vamos dizer, né? Ele era filho do descendente dos antigos reis. O pai senador, tio senador, juiz. E estava feito. Platão vai se fazer o quê? Vai fazer medicina, vai fazer direito, vai ser senador, vai ser político, algo assim. Estava tudo certo. E Platão estava indo nesse caminho. Platão é um pequeno gênio, tá? Antes dos 18 anos de idade, antes dos 19 anos, dos 17 aos 19, ele escreveu várias obras de teatro. Então Platão realmente era um grande estudioso aí, né? Muito antes até de conhecer Sócrates. Mas aí está a questão, né? Se coloque um pouquinho no lugar agora do pai de Platão. Platão estava tudo certo, como eu falei, vai fazer medicina, vai fazer política, tá tudo certo, filho dos grandes reis. De repente, Platão, ele se apaixona, vamos dizer assim, né? Ele tem uma paixão intelectual pelo mendigo da praça, velho. Pelo cara que ficava deitado lá na praça, o cara que andava de pés descalços, o cara que era visto pela maior parte da população como um louco.
Estou falando de Sócrates. Agora você imagina, se você chega no seu pai, você está tentando medicina, você chega no seu pai e fala assim, ó, não, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer filosofia. Provavelmente já ia ser uma bronca, né? Você ia ter que fazer uma bronca, ia ter que enfrentar as coisas para poder fazer isso. Mas filosofia é uma área consolidada, respeitada. Agora você imagina nessa época, não existia filosofia. Quando ele chega para o pai e diz assim, pai, eu não vou mais fazer medicina, direito, nem ser político. Eu vou ser filósofo. O que é isso, filho? Filósofo. É o que ensina o vagabundo da praça. É isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou dedicar minha vida a ser filósofo. A buscar o conhecimento assim como Sócrates lá na praça ensina. Imagina que o pai dele deve ter chorado muito no banheiro. Porque na prática é falar de algo que nem existia como pensamento consolidado até então. Mas Platão estava certo, tá? Platão estava certo, não é à toa que a gente está aqui 2.500 anos falando sobre ele. Primeira curiosidade, não, o nome dele não é Platão. Como assim, professor? Agora que você vai falar isso? O nome dele não é Platão não, tá? O nome dele é Aristides. Na verdade, Platão é um apelido, significa grande, largo, né? Ombros largos. Essa é a primeira curiosidade. Seu grande mestre, né, foi Sócrates. Sócrates foi condenado por corromper a juventude. Imagine, corromper a juventude, por ter criado Platão, né, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Outra coisa interessante é a academia de Platão, porque quando Sócrates morre, Platão fica desolado, cara, ele fica muito mal. Quando Sócrates morre, ele vai mudar para Itália, ele vai passar um tempo provavelmente até no Egito. Platão vai conhecer escolas pitagóricas de outros pensadores e vai estudar filosofia por lá. E quando ele volta para Atenas, depois de um certo tempo, ele vai fundar a primeira academia da história, a primeira universidade da história. Tá? Onde se vai estudar metafísica, lógica, teoria das ideias, teoria política. É o primeiro espaço, né, a Academia de Platão, o primeiro espaço onde as pessoas realmente vão se reunir para estudar e buscar conhecimento, filosofia. O interessante aqui é que é a primeira grande faculdade, universidade, e ao mesmo tempo já aceitava mulheres tranquilamente, tá? Você vê o quanto demorou para as mulheres serem inseridas no mercado de trabalho, nas universidades. Se eu não me engano, a primeira mulher formada em medicina no Brasil ainda está viva. Pelo menos até pouco tempo ainda estava viva. De tão pouco tempo que as mulheres conquistaram esse espaço. Platão vai dizer, cara, não, as mulheres estão aptas a todos os trabalhos. Por quê? Porque Platão acredita que a alma não tem sexo. A alma não é nem masculina nem feminina. Né? Ela vem para cá, a gente toma forma humana, biológica e é masculino ou feminino, mas a nossa alma não é. E quem aprende, quem vive é a nossa alma. Então Platão, ele escreve na República que as mulheres podem ser rei filósofo, podem pegar qualquer cargo dentro da estrutura de pensamento dele, e ele aceitava, tanto que há várias mulheres famosas aí, né? A Zioteia é uma das grandes alunas de Platão. Não temos o que ela escreveu porque a Biblioteca de Alexandria foi queimada e a gente perdeu esses escritos. Mas a gente tem filósofas que foram ali alunas, né, que quase viraram, que a gente sabe, quase viraram professoras dentro da Academia de Platão. Um pensamento revolucionário para a época, tá? Extremamente revolucionário para a época. Como eu falei, demora quase 2.500 anos para isso ser mudado. E eu só quero terminar a nossa aula de hoje explicando para vocês o que é a teoria do mundo das ideias, tá? Então, quando a gente fala de Platão, a gente está falando basicamente da teoria do mundo das ideias, é a principal teoria dele. E qual que é essa teoria? A teoria de que esse mundo é falso. Sim, Heráclito está certo, esse mundo não é verdadeiro, aqui tudo é passageiro. Então, aonde está a verdade? A verdade está no imutável. Primeiro, eu quero que você entenda que isso é uma didática. Pensa comigo, eu quero estudar cadeiras. O que é mais inteligente? Eu estudar todas as cadeiras do mundo, tá? Todas, ou eu estudar a ideia de cadeira? Porque se eu tenho que estudar todas as cadeiras do mundo, uma a uma, pô, isso não faz o menor sentido. Eu vou estudar a ideia de cadeira. É aí que Platão vai falar, cara, é as ideias que formaram as coisas. Para ter a primeira cadeira, teve que ter alguém que pensou a cadeira. Sabe? O que move o ser humano se não é a ideia de bem? E tem coisa que é só ideia, por exemplo, amor.
sabe? Bem, paixão, justiça. Você nunca viu a justiça andando por aí. Tudo isso são ideias. As coisas mais verdadeiras não são materiais. As coisas que a nossa alma realmente almejam não é material, né? Então Platão vai dizer que não é a cadeira que deu a ideia de cadeira, mas é a ideia de cadeira que deu origem a todas as cadeiras. Por isso eu não vou estudar as cadeiras, eu vou estudar a ideia de cadeira. O mundo real é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. Nascemos com os conceitos dessas formas dentro de nós, a gente já nasce. Basta você ver uma cadeira para você saber o que é uma cadeira. Todas as cadeiras do mundo. Muda o design, mas você já sabe, né? Basta ver um cachorro para você meio que recordar a ideia universal de cachorro. Todos os outros cachorros você vai já relembrar, porque agora você tem a ideia universal de cachorro, né? Esse mundo que a gente conhece aqui é um mundo ilusório. Aí nós entramos na ideia do mito da caverna, que eu vou exemplificar um pouco mais pra frente, mas aqui é meio Matrix mesmo. Platão aqui é meio a ideia de Matrix, sabe? Esse mundo aqui, a gente não vai estudar ele. Imagine, quem já assistiu Matrix aí? O Neo descobre que esse mundo inteiro aqui é feito de programação de computador, é uma ilusão, né? Uma ilusão. Então você acha que o Neo, o personagem principal do Matrix, ele vai estudar mecânica de carro? Não, cara, pra quê? Ele vai estudar biologia? Não, tudo isso aqui é falso. Exatamente o que Platão vai dizer. Eu não vou estudar nada aqui, não vou estudar biologia, nem existia essas áreas ainda, né? Química, não, esse mundo aqui não interessa. Eu vou buscar o que é de eterno. O que há de eterno não está nesse mundo, tá? Reconhecemos as coisas como cães, como eu falei, porque reconhecemos que são cópias de conceitos que já estão na nossa mente. Então Platão vai trazer, aqui eu estou trazendo duas ideias essenciais de Platão para o seu pré-vestibular, tá? Então anote, conhecer é recordar. Tudo que você conhece, você já sabia. Você viu uma vez, cara, mas algo, sabe, é como se você relembrasse. Isso que eu tô falando aqui, parece que você já sabia disso. É isso que Platão vai dizer. Todo conhecimento já está dentro de nós. Ele é um Sócrates exagerado. Sócrates vai dizer, todo conhecimento está dentro de você como potência. Você tem a habilidade de conhecimento, você tem a consciência, a razão, você pode conhecer tudo. Platão vai dizer, não, cara, tá todo o conhecimento realmente dentro de você. Tá tudo lá, você só precisa relembrar, recordar, tá? Esse mundo, na verdade, é imperfeito. Tudo que a gente vê aqui, como eu falei, a cadeira é uma cópia imperfeita da cadeira ideal, tá? Tudo nesse mundo é uma sombra de sua forma ideal no mundo das ideias. O mundo das ideias que é a verdade para Platão. Então tem dois conceitos importantes. Eu já falei do primeiro, que é conhecer e recordar. Todo conhecimento já está dentro de você. E o segundo é, anote aí, tá? O segundo é os sentidos enganam. Isso é muito importante, ó. Os sentidos enganam, entende? Não há nada que você conheça pelos 5 sentidos que você pode confiar 100%. Os sentidos são enganosos. Cuidado com os 5 sentidos, né? E resumindo o que a gente viu na aula de hoje, a ideia de cavalo ela é muito superior aos vários tipos de cavalo. Você tem o pangaré, você tem o cavalo árabe, você tem... Cara, não importa. Todos esses cavalos, eles participam da ideia universal de cavalo. Quando eu estou dando aula de Platão para 8ª série, 6ª, 7ª série, eu uso a analogia das forminhas, sabe? É como se você fez biscoito. Se você tiver forminha de biscoito, você vai lá, todo o biscoito sai igual. É um pouquinho diferente, alguns crescem mais, outros não crescem, viram pôneis, né? Mas todos eles vêm da forminha, todos eles vêm da ideia universal de cavalo. E essa ideia que a gente deveria buscar e conhecer. Bom, essa é a aula de hoje, falei um pouquinho da biografia, localizei vocês e na próxima aula a gente já vai adentrar a Platão e já vai começar a entender na prática quem é para Platão, né? Qual é a melhor maneira para Platão de ter acesso ao conhecimento? Porque, beleza, esse mundo é falso, existe o mundo das ideias. Mas como eu chego até o mundo das ideias? Como eu adquiro um conhecimento eterno? A gente vai falar da dialética na próxima aula, beleza? Até já, até logo logo, e aí fica com Deus, boa semana para vocês.